Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião de acompanhamento das condições do Sistema Hídrico do São Francisco. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Começando pelo Semadem. Bom dia a todos, bom dia Joaquim. Estamos aqui, Elisângela Bredeu e Marcelo Celucci. Obrigado. ONS Rio. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui pelo ONS Rio estamos Luiz Vigão e Rafael Barros. Bom dia. Ok, obrigado. ONS Recife. Bom dia a todos. Aqui pelo ONS Recife estou eu, Luana. Bom dia. Ok. Chesse. Bom dia, Joaquim. Estamos aqui na SESC com a equipe da área de operação, de meio ambiente. Enfim, eu, Sonali, Antônio, Césio, Daniela, Tiago e o nosso novo colega Miguel. Ok, obrigado. Codevas, auditório. Bom dia, Joaquim. Nós estamos aqui com o pessoal Valeira, da área de representação, Pinheiro, da área de irrigação, e o pessoal do planejamento é o Lucas Atadeu. Um abraço. Bom trabalho. Obrigado. Vamos entrar o Projeto Jaíba, primeira etapa. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Marcos, Projeto Jaíba, etapa 1. Etapa 2. Bom dia a todos. Priscila, Projeto Jaíba, etapa 2. Ok, obrigada. Sedurb, Sergipe. Sergipe. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Ailton Rocha, Serma Sedurbis. Estou acompanhado de Napoleão da Deso. Ok, obrigado. O IGAM. Bom dia, Joaquim. Aqui pelo IGAM, Lauro Crisley, Guilherme e Tiago. Bom dia. Obrigado. Projeto Nilo Coelho. Muito bom dia a todos. Paulo Salles e Amaurei Bezerra. Obrigado. Segundo Distrito Naval. Bom dia a todos, comandante Eduardo, aqui em Salvador. Mineração Caraíbas. Bom dia a todos, é uma Mineração Caraíba. Ok, obrigado. Tem CCE. Bom dia, Joaquim. Aqui na CCE estamos eu, Rodrigo e Tainá. Ok. Aí tem o Comitê de São Francisco. Bom dia, Joaquim. Léo Mitre, eu estou pelo comitê. Ok, muito obrigado. Bom, e tem um que está identificado como Scopia Mobile, se você pudesse identificar. Bom dia, Walter Farias, Projeto Turão. Ok, obrigado. Deixei de chamar alguém? Bom dia, Joaquim. Ivonildo, eu lhe vi, é porque eu esqueci mesmo. Vá, pode falar. Bom dia, Joaquim, bom dia a todos. Ok, obrigado, Ivonildo. Desculpe. Bom, vamos fazer então a apresentação das pessoas que estão aqui nessa sala. Cristiane Vilela, da Superintendência de Implementação de Programas e Projetos daqui da ANA. Bom dia a todos e todas. Comandante Rogério, Ministério da Defesa. Bom dia a todos. Eliezer Bulhões, coordenador de operações aquaviárias DENIT. Alexandre, bom dia a todos. Ministério da Infraestrutura. Marlian Leão, Ministério de Minas e Energia. Joaquim Gondim, Ana. Antônio Augusto, Ana. Diego, Ana. Tuana. Carlos David, Tuana. Bom dia, Patrícia Anel. Bom dia, Leline da Ana. Bom dia, Ana Paula Fiorese, Ana.
Bom dia, Leonardo de Almeida, Ana. Bom dia, Marcos Freitas, Ana. Ok. Vamos dar início, então, com a apresentação do CEMADEM sobre as condições verificadas, climáticas verificadas e uma prospecção para os próximos dias. CEMADEM, está aí na tela. Muito obrigado, Joaquim. Podemos ir para a primeira figura, que, como sempre, a chuva observada, colocamos aqui um prazo de 15 dias. A figura, então, corresponde basicamente na última quinzena de novembro e vemos que choveu bem na cabeceira do rio, né? Teve a atuação de uma frente fria aí na região de Minas Gerais, centro-sul de Minas Gerais. Então, as chuvas se concentraram mais na parte alta da bacia, com valores um pouquinho acima da média, mas dá para ver que no trecho médio-baixo a precipitação foi muito escassa. A próxima figura é a mesma para um período maior, basicamente 30 dias, seria o mês de novembro todo, e aqui a situação dá para ver que é menos favorável, né, no sentido de termos chuvas mais ou menos dentro da média, na cabeceira, no trecho de Três Marias, sendo até um pouco otimistas, e valores muito abaixo da média histórica no restante da bacia, nos trechos de Sobradinho, na parte baixa da bacia. Então, novembro, de fato, não foi um mês muito bom, né? Muito favorável para a bacia do São Francisco. Temos alguns números na próxima figura. Na parte de cima, os números têm alguns problemas, alguns erros, esses dados são do INPE, mas o importante é ressaltar na parte de baixo, nas barras azuis, que o mês de novembro fechou abaixo da média. A média de novembro é 140 e choveu aproximadamente 90 milímetros. E a média agora de dezembro é 184 milímetros, é o mês que tem a maior média de todo o ano. Então, dezembro é um mês muito importante. Na próxima figura, nós temos a situação meteorológica de hoje. Temos uma frente fria marcada aí na elipse vermelha, que passou aqui por São Paulo ontem, está já aí na região do Espírito Santo, Minas Gerais. Essa frente ela vai permanecer sobre Minas e vai causar um aumento das precipitações. A frente vai permanecer durante alguns dias, depois ela vai tender a dissipar. Porém, no momento que ela está dissipando, outra frente fria que está marcada na elipse amarela, lá embaixo, ela vai substituir de alguma forma a influência da primeira. Então, digamos, nós temos uma sequência de pelo menos 2 sistemas nos próximos dias. O segundo, da elipse amarela, deve chegar mais ou menos por volta do fim de semana aí na região de Minas. Então, nós temos, insisto, um período relativamente prolongado de chuvas boas na região da cabeceira especialmente. Vamos ver os detalhes na próxima figura. Nós temos a distribuição de chuva prevista para a próxima semana em todo o Brasil, na verdade, América do Sul. E vejam que os maiores volumes previstos para toda a semana estão justamente aí na região de Minas, Goiás. Estão pegando parte da cabeceira, ou toda a cabeceira, provavelmente, do Rio São Francisco. Então, em princípio, a próxima semana, por conta daqueles sistemas que comentei, será uma boa semana de chuva. Na próxima figura temos a comparação dessa chuva da figura anterior com a média histórica. As áreas que estão com cores azul representam áreas onde a chuva estará acima da média. Então vemos que em geral, dentro do estado de Minas Gerais, nós teremos precipitações acima da média. Já no trecho da Bahia, por exemplo, ligeiramente abaixo. Os detalhes, né, os números, estão na próxima figura. Primeiro, considerando toda a bacia, vejam que a chuva, então, vai ser distribuída de forma irregular dentro de toda a bacia, com maiores valores na parte mais alta. E na parte da direita dessa figura, nós temos os valores previstos pelo modelo americano, neste caso, considerando a distribuição dentro de toda a bacia. Então, temos algumas curvas nessa figura da direita. A curva de baixo, a curva azul, representa a média histórica. Portanto, o valor previsto para a próxima semana e até os próximos 10 dias está acima da média histórica. Nós temos, o modelo, na verdade, está
nos indicando 50 milímetros em toda a bacia, né, distribuída em toda a bacia, para 7 dias e 80 para a segunda, para 10 dias. Esses valores, então, estão acima da média histórica. Queria fazer um comentário aqui. Existe também uma curva vermelha que está na parte de cima, que é uma correção estatística, uma correção, diria, friamente estatística, no sentido que se compara quanto o modelo historicamente previu e quanto ocorreu de chuva nessa época do ano, tomando como base vários anos anteriores, e então é uma correção numérica. Porém, neste ano nós estamos com uma situação de falta de chuvas, como todo mundo sabe, bastante prolongada, e com isso a umidade do solo que o modelo considera pode estar acima do que na verdade está na atualidade. E com isso o modelo pode estar prevendo mais chuva do que na verdade depois é observado. Então, eu acho que, em resumo, devemos desconsiderar um pouco aquela curva vermelha, e o mais provável é que esse valor seja depois corrigido para baixo. Por isso, com a Elisângela aqui discutimos um fator de correção para baixo, né, nas previsões concretamente para a bacia de Três Marias. Então, feito esse comentário, passamos para a próxima figura, que é sobre o trecho de Sobradinho. Veja que também no trecho de Sobradinho as chuvas são irregulares, muito mais concentradas na parte alta, e os valores previstos pelo modelo estão, mesmo com aquelas considerações, acima da média histórica. E na próxima figura, que está o trecho de Três Marias, é onde se concentram os maiores volumes, né, muito acima da MLT, embora vejam na figura da direita com muita dispersão entre as diferentes previsões. Então, essa grande dispersão nos diz que esse valor que o modelo está indicando não tem certeza, né? Esse 101, 191, na verdade, o valor é muito difícil de estabelecer, porque uma previsão dá um valor, de repente, muito maior a esse e outro muito mais baixo. Aqui nós temos apenas a média entre essas previsões. Mas o importante aqui é que a grande maioria das rodadas do modelo indicam que a chuva estará acima da média. Então, em resumo, nos próximos dias nós teremos uma previsão de chuvas acima da média, com valores mais concentrados na parte alta da bacia, muito especificamente no trecho de Três Marias. E a próxima figura, a última da minha parte, é a tendência para a segunda semana. A segunda semana parece manter, né, o comportamento das chuvas mais concentradas aí na região de Minas, Goiás, em direção ao Mato Grosso, ou seja, beneficiando principalmente a parte da cabeceira do São Francisco, uma segunda semana consecutiva, provavelmente com chuvas acima da média na região de Três Marias. Então, digamos que, em resumo, nós temos agora pela frente 2 boas semanas de chuva, com valores acima da média, especialmente no trecho de Três Marias. A parte média e baixa, né, já está dentro ou até um pouco abaixo da média, mas isso vai ser compensado pelos grandes volumes que teremos provavelmente em Três Marias, que fazem com que a média em cima de toda a bacia também esteja acima da média. Espero ter sido claro. Passo agora a palavra para a Elisângela mostrar a parte de Três Marias. Olá, bom dia, Joaquim, bom dia a todos. No primeiro slide, a figura superior representa o monitoramento da precipitação na bacia, em milímetros, precipitação mensal ao longo dos últimos anos, está representada pelas barras na coloração azul. E nessa mesma figura nós temos também a nossa média histórica, representada pela linha em preto. Então é possível observar que ao longo dos últimos meses nós tivemos aí um déficit de precipitação. A precipitação não conseguiu atingir o esperado para a bacia, chamando a atenção para o mês de outubro, que era um mês onde se esperava um volume significativo de chuva, e nós tivemos apenas 54% desse volume aí na bacia. No mês de novembro, nós mantivemos aí 88% da nossa média histórica, e no mês de dezembro nós temos apenas um dia de precipitação referente a ontem, domingo,
com valor de 12 milímetros na bacia. Lembrando que esse mês, como o Celucci pontuou muito bem, é um mês onde nós esperamos um volume significativo de chuva, são quase 290 milímetros na bacia. Esse déficit de precipitação nos últimos meses, principalmente no mês de outubro, ele teve um impacto muito forte na vazão da bacia no mês de novembro. Observe a linha roxa na figura inferior, nós tivemos vazões desde abril de 2019 até novembro de 2019, abaixo da MLT, que está representada pela linha preta. No entanto, em novembro, esse valor de vazão, ele atingiu um valor inferior à mínima mensal do nosso histórico, ou seja, uma quebra de recorde. Nós passamos agora a reconhecer que o 2019, novembro de 2019, passa a ser o valor mínimo do nosso histórico, com apenas 157 metros cúbicos por segundo. Esse valor, ele era representativo do ano de 2015, onde a vazão mínima foi de 165 metros cúbicos por segundo. Um ponto interessante também de se notar nessa figura é comparar o valor de vazão da novembro, que está 157 metros cúbicos por segundo, com o mesmo valor do ano passado, representado pela linha rosa. Tem uma diferença, uma redução significativa. Ano passado nós tivemos, nesse mesmo período, vazões da ordem de 45% acima da MLT. Na próxima figura, por favor, no próximo slide. No próximo slide, nós temos a previsão da vazão, de acordo com o nosso modelo PDM chuva-vazão, para os próximos 10 dias. Na parte superior da figura, nesse slide, ele é representativo das informações de precipitação. As barras pretas, elas correspondem à precipitação observada do dia 20 de novembro a 1º de dezembro, até ontem, e as barras em tons claros à nossa direita, elas representam os membros de previsão de precipitação que foram descritos pelo Celucci anteriormente. E a média de todos esses membros, ele está representado pela linha vermelha espessa. E como esses valores eles se traduzem em vazão? É a informação que está na parte debaixo da figura. A vazão diária em metros cúbicos por segundo. Observe que, devido à ausência de chuva significativa nos últimos dias, a vazão ela não teve grandes alterações. E a linha vermelha espessa, que representa a média de todos os membros de previsão de vazão, indicam uma elevação da vazão para os próximos dias. A vazão ela deve ficar para os próximos 10 dias na ordem de 320 metros cúbicos por segundo. Lembrando que é um valor bastante inferior ao esperado para o mês de dezembro. Bom, no próximo slide, por favor, nós temos os cenários de vazão. São as linhas pontilhadas que partem a partir de dezembro de 2019 e vão até março de 2020. Esses cenários de vazão, eles foram construídos considerando precipitação na média climatológica 25% acima e 25% abaixo da média climatológica. E também considerando um cenário de precipitação crítica, ou seja, dentro de todo o nosso histórico, nós selecionamos o período mais crítico de dezembro a março. E esse período ele é referente ao ano de 2013 e 2014, onde nós tivemos 57% apenas de precipitação esperada. Considerando esse cenário que está representado pela linha pontilhada laranja, nós teríamos vazões nesse período de dezembro a março, que seria o coração da estação chuvosa, da ordem de 374 metros cúbicos por segundo, ou seja, 31% da MLT. Agora, considerando um cenário de precipitação na média climatológica, nós teríamos vazões da ordem de 837 metros cúbicos por segundo, o que representa cerca de 70% da MLT. Ou seja, mesmo chovendo sistematicamente, a partir de dezembro até março, as vazões ainda assim se manteriam abaixo do esperado na bacia. Bom, a nossa contribuição é essa, Joaquim, estamos disponíveis para perguntas. Ok. Embora
outubro, novembro foram meses abaixo da média, muito, né? Há uma perspectiva pelos próximos dias de ficar na média, um pouco acima da média, que descontando a questão da evaporação e também da questão do solo ressecado, vai ter algum alívio na bacia, né? Então, é uma notícia que já quebra uma certa tendência, isso é sempre bom. Bom, entraram aí o INEMA da Bahia, se pudesse apresentar, INEMA. Bom, então o INEMA entrou, mas está sem ninguém na sala nesse momento. E a CEMIG? CEMIG? Bom dia, gente. Jeane, da CEMIG, nós tivemos problema aqui para poder conectar. Eu estou tentando aqui pelo celular, tá bom? Ok. Obrigado. Então, vamos dar início à apresentação do ONS. ONS. Bom dia a todos novamente. Vamos iniciar as apresentações. Hoje, como estamos começando já o próximo ano hidrológico, né, conforme a resolução, trouxemos aqui duas apresentações. A primeira... Perdão, Joaquim, eu achei que vocês colocariam a apresentação das curvas de segurança na tela. Tá, eu vou botar então a curva de segurança primeiro. Isso, só para contextualizar. Então, nós preparamos essas curvas de segurança conforme determina a resolução, né? Isso já foi colocado em nota técnica e agora estamos fazendo, a gente traz em forma de apresentação um resumo dessa nota técnica para poder disseminar essa informação para o grupo como um todo. Então, próximo, por favor. Esses aí são os incisos da resolução, né, que determinam que nós devemos encaminhar anualmente à ANA as curvas de segurança, tanto para o reservatório de Três Marias quanto para o reservatório de Sobradinho. E além dessa orientação, a própria resolução estabelece que a utilização das curvas de segurança se dá quando os reservatórios estiverem operando na faixa de atenção e, adicionalmente, no caso de Sobradinho, quando no período seco, de maio a novembro, as curvas de segurança ficam limitadas a uma defluência de 1.000 metros cúbicos por segundo em termos de médias mensais na UHE Xingó. Sempre lembrando, né, que Sobradinho deve, para atender as defluências da UHE Xingó, tem que considerar as evaporações e os usos construtivos no trecho entre as duas usinas para manter mantendo um armazenamento mínimo de 30% em Itaparica. Próximo, por favor. E aí é só uma ilustração, né, de quando se dá a utilização das curvas de segurança na faixa de atenção das duas usinas. No caso de Três Marias é quando estiver entre 30% e 60% de volume útil. No caso de Sobradinho, quando estiver entre 20% e 60% de volume útil. Próximo, por favor. E aí uma rápida passagem pelas premissas de construção das curvas. No caso do período úmido, nós consideramos que as vazões afluentes críticas, seria a média das vazões dos anos 2014 a 2018, isso considerando só de dezembro a abril, né? E esse gráfico é o hidrograma dessas vazões e evidencia a criticidade dessas vazões na construção das curvas. De modo que cada cor representa um ano, né, de 2014 a 2018, e a linha vermelha mais espessa representa a média desses hidrogramas, que foi efetivamente considerado no cálculo das curvas. E como referência, esse pontilhado preto, que é a média histórica nesses meses, e aí mostrando, né, o quão abaixo nós estamos abaixo da média histórica. Próximo, por favor. E aí é só uma complementação do gráfico anterior. A tabela aí no canto direito são os valores médios em cada mês e o quanto que isso representa em termos da média histórica. E depois a média de dezembro a abril como um todo,
que seria, no caso de Três Marias, 41% da média histórica. E aí, se nós pegássemos todo o histórico, né, de dezembro a abril, e colocássemos numa frequência de ocorrência, a gente teria essa curva que a gente chama de curva de permanência, e a leitura dela se dá da seguinte forma: o ponto onde está assinalado, que mostra 97% de permanência, ela significa que vazões desse valor de 470 ocorreram valores maiores ou iguais a esses em todo o histórico, 97% das vezes. Então, a gente está bem no extremo, né, das vazões que já ocorreram no histórico, e aí, mais uma vez, mostrando a criticidade da premissa utilizada. Próximo, por favor. E aí, assim como para Três Marias, temos o mesmo raciocínio para Sobradinho, considerando as vazões incrementais média de 2014 a 2018, e colocando como referência aí a média histórica, que é esse pontilhado preto, e também, mais uma vez, evidenciando a criticidade. Próximo, por favor. É da mesma forma, o mesmo gráfico para poder mostrar a permanência dessas vazões. E no caso de Sobradinho, a gente tem 98% de permanência, para uma média de dezembro a abril de 1.345, que seria 45% da MLT. Próximo, por favor. E aí mostra como é que se dá a construção das curvas. Essas seriam as curvas de Três Marias e Sobradinho, né? Três Marias do lado esquerdo e Sobradinho do lado direito, nesse período úmido de dezembro até o final de abril. Então, a curva era construída do final para o início, de modo que o quadrado amarelo ele representa o armazenamento necessário no período seco para atingir o volume meta no final do ano hidrológico. E aí, eu já adianto, no período seco a gente considerou não a média de 2014 a 2018, mas consideramos a pior sequência hidrológica desse ponto em diante, de modo que esse armazenamento considera a série mais crítica de todas. Então, dali para trás, a gente constrói com a média de 14 a 18, para poder saber quais são os armazenamentos necessários em cada mês no período úmido, para que a gente chegue no armazenamento suficiente no início do período seco para atender a condição hidrológica mais crítica. Próximo, por favor. E aí, agora, são as premissas do período seco. Nós consideramos a sequência mais crítica, mês a mês, né? O que isso quer dizer? Quando a gente olha do final para o início do período seco, ou seja, da linha lá de baixo, de novembro até a linha de cima, a gente primeiro olha novembro, vê qual foi a série mais crítica de novembro, e aí determina qual seria o armazenamento necessário para atender essa série mais crítica. E aí voltamos um mês para trás, olhamos a partir de outubro até o final de novembro qual seria a série mais crítica, e assim por diante até a gente chegar no início do período seco em maio, sempre pensando qual é a série mais crítica possível. Próximo, por favor. E essa é a representação gráfica desse raciocínio. A gente vê que tanto para Três Marias quanto para Sobradinho são 2 anos críticos, no caso são os anos de 2015 e de 2017, e aí a curva ela é construída considerando sempre o armazenamento superior. O que isso quer dizer? Qual seria, considerando as séries críticas, o menor armazenamento que a gente precisa ter para garantir chegar no volume meta ao final do período seco? Então, no caso de Três Marias, o volume meta é de 30%, e no caso de Sobradinho, o volume meta é de 20%. E essas curvas aí, elas são, a gente chama são curvas típicas, né? Na verdade, para cada defluência, a gente tem um patamar de curvas, todas chegando ali no mesmo volume no final do ano. Mas a gente mostra essa construção porque o raciocínio é o mesmo para qualquer defluência. E aí, nesses gráficos, é uma defluência qualquer que está sendo representada, só para que todo mundo entenda como que é feita a construção das curvas. Próximo, por favor. Agora os resultados das curvas. Próximo. Aí é para Três Marias, tem bastante informação nesse gráfico. A principal é a questão da utilização das curvas. Conforme eu comentei no início, somente na faixa de atenção, ou seja, entre 30% e 60% de armazenamento, no caso de Três Marias, de modo que quando nós estivermos acima de 60%, não existe restrição de defluência máxima. Então não tem por que fazer consulta às curvas de segurança. Da mesma forma, quando estivermos abaixo de 30%, as defluências são feitas com base
nos estudos que nós fornecemos para esse grupo e a partir da recomendação da Agência Nacional de Águas. Então, a faixa de utilização fica restrita entre 30 e 60, e aí é feita a consulta, essas curvas, né? E no início de cada mês é verificado qual o armazenamento, a posição do armazenamento em relação a essas curvas, e adota-se a curva imediatamente abaixo desse armazenamento observado. Próximo, por favor. Esses são resultados em tabela do gráfico anterior, né, já eliminando aí as faixas em que não vai haver utilização da curva de segurança. Próximo, por favor. E aí são os resultados para Sobradinho, de maneira análoga ao raciocínio mesmo do que o raciocínio de Três Marias. Acima de 60% não existe restrição de defluência máxima, e abaixo de 20% as defluências são definidas a partir de recomendação da ANA. E é sempre bom destacar que no caso de Sobradinho, conforme eu comentei no início, as defluências listadas aí na legenda, elas se referem às defluências que seriam praticadas por Xingó, de modo que os valores a serem praticados por Sobradinho são maiores. A gente considera a evaporação e os usos construtivos no trecho entre essas duas usinas, mantendo Itaparica em 30%. E aí, com o adicional, né, que Xingó fica limitada a 1.000 metros cúbicos por segundo no período seco, ou seja, a partir de maio até o final de novembro. Próximo, por favor. E aí, para finalizar, esses são os valores tabelados do gráfico do slide anterior. Próximo, por favor. Próximo. Agora só as conclusões, só para registrar, né? De maneira resumida, nós apresentamos as curvas de segurança conforme as determinações da resolução, sempre considerando o cenário de afluências críticas e para diversos patamares de evasões defluentes, tanto para Três Marias quanto para Sobradinho. Especificamente no caso de Sobradinho, a gente sempre considera o atendimento às defluências que vão ser praticadas por Xingó e adicionando os usos construtivos das evaporações no trecho entre as duas usinas. E essas curvas, elas são ferramentas que nós utilizamos para a tomada de decisões no âmbito dessa sala. É lógico que o acompanhamento das condições hidrológicas e das condições, na verdade, as condições hidroenergéticas do sistema como um todo devem ser observadas para a tomada de decisões no âmbito desse grupo. Então, com relação às curvas de segurança, essas são as informações bastante resumidas. Existe uma nota técnica em que elas estão bem detalhadas, tanto as premissas quanto a metodologia, e elas podem ser disponibilizadas para esse grupo. Agora sim, vamos à segunda apresentação. Hoje temos também mais informações do que víamos tendo ultimamente, porque estamos aí na transição, né, do período seco para o período úmido, e agora, pela primeira vez nesse ano, passamos a incluir as informações, as perspectivas de operação até o final do período úmido, ou seja, até o final de abril. E aí eu já adianto para todo mundo que, como estamos entrando no período úmido, as incertezas ainda são muito grandes. Então, as simulações que nós apresentamos, embora seja um pouco mais complicado de determinar exatamente qual é o valor esperado do que acontecerá até o final de abril, nós procuramos cercar as possibilidades através das suas extremidades, né? De forma que a gente tenta saber qual seria um cenário mais otimista, como também um cenário mais pessimista, mas sem atribuir necessariamente uma probabilidade, qual vai ser o mais provável de acontecer. Então, vamos começar a apresentação. Próximo, por favor. Próximo. Esse é um retrato do que aconteceu tanto no ano passado quanto no último período úmido, né, começando em dezembro de 18 e terminando em abril desse ano, quanto na estiagem desse ano, como comparação de anos anteriores. E aí a gente destaca que de maio a novembro desse ano, para Três Marias, nós tivemos o quarto pior do histórico, seria 52% da média desse período. Na incremental Sobradinho, tivemos o terceiro pior do histórico,
seria 40% da média histórica. E Sobradinho total, o quarto pior do histórico, seria 44% da MLT. Próximo, por favor. Esse aí é o acompanhamento dos postos do MED São Francisco. E aí a gente já vê que já começou a haver um movimento de ascensão dessas vazões, embora essa elevação das vazões está, de certa forma, tímida. Como a gente já vem acompanhando, o próprio CEMADEM já sinalizou por diversas vezes, embora o período úmido tenha começado, né, a gente espera que ele comece ali na parte das chuvas, que ele começa a partir da segunda metade de outubro, as vazões começam a subir já um pouco mais, de forma mais acentuada no início de novembro, e isso não vem acontecendo. E eu já destaco que isso não é uma coisa específica da bacia do São Francisco, isso é uma coisa que a gente vem observando nas principais bacias formadoras do Sistema Interligado Nacional. Próximo, por favor. Próximo. E aí são as premissas das nossas previsões para a simulação, né, para Três Marias. Nós utilizamos o modelo chuva-vazão SMAP-ONS. A primeira semana é alimentada com a previsão de chuva dos modelos ETA e GFS, e a partir da segunda semana nós desmembramos em cenários, e para esses cenários nós consideramos o que já ocorreu, a chuva histórica, de forma que nós estabelecemos 3 cenários. O cenário mais crítico, a gente considera qual seria a chuva que reproduziria a pior vazão possível, dadas as condições hidrológicas atuais. O modelo é o modelo chuva-vazão, ele está atualizado, as condições de partida dele são as condições hidrológicas atuais, que não são condições boas, são condições frágeis, com teores de umidade baixos, e aí colocamos a chuva que reproduziria até o final desse período simulado a pior média de vazões. O cenário intermediário, nós pegamos o que ocorreu nos últimos 5 anos em termos de chuva e pegamos esse resultado traduzido em vazões. E no cenário que nós chamamos de otimista, seria a média de todo esse histórico de chuva de 2006 a 2018. Próximo, por favor. Esses são os hidrogramas, resultados dessas previsões, né? A linha azul é o que vem sendo observado em Três Marias desde novembro desse ano, já chegando no final. Essa previsão ela foi realizada na quinta-feira passada, ou seja, no finalzinho de novembro, e aí a primeira semana já pega a previsão de chuva. Então os 3 cenários, como eles estão utilizando a previsão de chuva, eles saem colados, né? Somente a linha verde. E aí a gente está prevendo uma acessão das vazões de Três Marias, chegando próximo ali do patamar dos 800 metros cúbicos por segundo. E isso já em consonância com o que o CEMADEM apresentou, tanto das chuvas que ocorreram, porque existem vazões que já vão subir por conta da chuva que ocorreu, mas também vazões que parte da contribuição é da previsão de chuvas. Então os hidrogramas estão subindo até próximo desse patamar de 800, e a partir daí a gente desmembra nos 3 cenários. Esse primeiro cenário, que é a linha vermelha, ele é o cenário mais crítico. Ele pega dezembro de 2013 e janeiro de 2014, na verdade até abril de 2014, e para quem não se lembra, janeiro de 2014 foi um janeiro muito ruim para o Sudeste. Houve um bloqueio atmosférico em que todo o corredor de umidade que se forma, né, normalmente nessa época do ano, e que ajuda a alimentar as cabeceiras, as principais cabeceiras das bacias do Sudeste, isso não aconteceu. Então, houve um dezembro relativamente bom, dezembro de 2013, mas aí a partir de janeiro de 2014 a coisa desandou e as vazões despencam. E é isso que esse cenário representa, né? Vai haver, por esse cenário haveria ainda uma continuação dessa ascensão das vazões, mas logo depois entraria essa possibilidade da chuva mais crítica. A gente não está dizendo que o mais provável vai acontecer isso, mas como isso já aconteceu no histórico, a gente considera como a pior possibilidade. E aí depois disso as vazões permanecem lá embaixo e isso vai se retratar nos armazenamentos, né? Os outros 2 cenários são cenários intermediários, né? Tem a média de 5 anos e a média de todos os anos, que é a linha amarela e a linha verde, respectivamente.
e a média de 5 anos é um cenário que o hidrograma ele anda basicamente o tempo todo de lado, durante todo o período úmido, até que no início de abril ele começa a cair, entra em recessão, é como se fosse uma antecipação do período seco. E a média de todos os anos, ele tenta pegar uma condição média, em termos de chuva, que já aconteceu na bacia, e a gente retrata isso em forma de vazões. E aí tem um comportamento parecido com a média de 5 anos, mas sempre num patamar superior. E esses valores estão representados quantitativamente ali na tabela, no canto superior, o quanto que isso se representaria em termos da média histórica. Então, no pior cenário, a gente teria o segundo pior período úmido da história, com 28% da MLT, na média de 5 anos, o quarto pior período úmido da história, com 40% da MLT, e no caso da chuva média, seria o 16º pior do histórico, que seria 60% da MLT. A tradução disso é que, mesmo que as condições hidrológicas atuais da bacia, mesmo que chova um valor médio, não significa que as vazões vão chegar no patamar médio. E isso fica evidenciado graficamente, quando a gente compara com aquele pontilhado preto, que é a representação da média histórica em cada mês, a gente vai estar sempre navegando abaixo da média histórica. Próximo, por favor. E aí é para Sobradinho, as premissas são praticamente as mesmas, a única diferença é que Sobradinho nós temos um modelo a mais, que é o modelo CEPINS, que é acoplado ao modelo SMAP-ONS. O SMAP-ONS é o modelo chuva-vazão, né, e o modelo CEPINS é o modelo de propagação de vazões. Então, a primeira e a segunda semanas, elas consideram uma previsão de vazões para Sobradinho, considerando a previsão de chuvas, utilizando os modelos ETFS, e a partir do final da segunda semana até o final do período simulado, a divisão em 3 cenários novamente, a exemplo do que é feito para Três Marias. E aí temos o cenário mais crítico, no caso de Sobradinho, a chuva que começa em dezembro de 2016 e vai até abril de 2017, o cenário intermediário, que é a média dos últimos 5 anos, 2014 a 2018, e o cenário otimista, a média de 2006 até 2018. Próximo, por favor. E essa visualização gráfica, né, das previsões, o azul mais escuro é o que vem sendo observado. De novo, as vazões continuam num patamar muito tímido, esse período úmido ainda não virou para valer. Logo depois a gente acopla o modelo CEPINS, um observado, que é a nossa propagação de vazões, e depois a divisão nos 3 cenários, a exemplo do que é feito para Três Marias. E o raciocínio é muito parecido. O cenário mais crítico é um cenário em que tem um evento de chuva na bacia em dezembro, mas logo depois a gente entra no janeiro e aí vai praticamente até o final do período úmido, com vazões em patamares bastante baixos, com alguns eventos isolados de chuva que são suficientes para elevar essas vazões, né, até patamares ligeiramente acima de 1.000 metros cúbicos por segundo, mas não são suficientes para nem de longe chegar perto da média histórica, que é o tracejado preto, né? E aí os outros 2 cenários também tem um comportamento parecido, né? A média de 5 anos a gente vê que fica um pouco superior, com ascensões um pouco menos tímidas, e a média de todos os anos andando praticamente sempre no mesmo patamar, com vazões ali entre 1.000 e 1.500 metros cúbicos por segundo. Isso é resultado da condição hidrológica atual da bacia. A bacia está num estado muito seco, em que toda a água que cai, muito dela é perdida para a recarga dos aquíferos, ou seja, essas águas não são transformadas em escoamento de base e escoamento superficial. Então, a bacia, assim como ela teve uma inércia muito grande no início desse período mais crítico, até chegar nesse patamar crítico que nós estamos atualmente, ela também vai ter uma inércia muito grande para recuperar para condições hidrológicas mais favoráveis. Então, são necessários anos seguidos de chuvas acima da média para que a gente volte a ter vazões no patamar da média histórica. E aí, de novo, essa tabela aí superior, mostrando, evidenciando a criticidade desses valores, a gente estaria aí flertando com o período úmido entre o primeiro e o segundo pior do histórico. No pior caso, com 16% da MLT e, na melhor das hipóteses, com 40% da MLT. Próximo, por favor.
Agora, as perspectivas para operação, para complementar, né, para a gente, as informações complementares, para a gente fazer as simulações, que são as defluências que vão ser adotadas tanto em Três Marias quanto em Xingó. Próxima, por favor. Aí para Três Marias, já utilizando os resultados das curvas de segurança que nós previamente apresentamos, nós estamos prevendo o patamar de defluências médias de 300 metros cúbicos por segundo para Três Marias até o final da simulação, ou seja, até o final de abril. Sempre observando, claro, o atendimento à demanda do projeto Jaíba. As vazões estavam anteriormente em patamar de 450 metros cúbicos por segundo, e a CEMIG, depois, se ela quiser, ela pode dar mais detalhes, ela já iniciou as manobras para a redução dessas defluências, de modo que ontem, se não me falha a memória, foi praticado o valor de 350. E a expectativa é ir reduzindo até chegar nesse patamar de 300. Próximo, por favor. Essa é a simulação para Três Marias. E aí, pegando o gráfico, no lado esquerdo, o final do ano passado, né? Então, pegando dezembro de 2018 como referência, nós terminamos com um pouco... Desculpa, eu não estou conseguindo ler direito, eu vou consultar o papel aqui, só um instante, por favor. Com 43,3% de armazenamento. Em comparação, esse ano, nós começamos dezembro com 49% de armazenamento, ou seja, houve um ganho de armazenamento em Três Marias, mesmo na condição hidrológica mais crítica que nós estamos. Isso é fruto da política de defluências que foi adotada com base nas decisões desse grupo, né? E aí a perspectiva de simulação são esses três cenários. No melhor dos cenários, a nossa previsão é que a gente terminaria no patamar de 80%, bastante próximo do que nós terminamos esse ano, né, ao final do período úmido de 2019, que foi 83,2%. O cenário intermediário, nós ficaríamos com 61,2% de armazenamento, e no pior cenário, aquele cenário mais crítico, né, com a chuva do verão de 2014, com pouco abaixo dos 50% de armazenamento. E aí a gente vê que nos dois cenários, da média de todos os anos e a média de 5 anos, nós sempre estaríamos navegando acima da curva de segurança de 300 metros cúbicos por segundo, e no caso do pior cenário, em algum momento, no período úmido, nós cruzaríamos essa curva de 300 metros cúbicos por segundo e ficaríamos abaixo dela. Evidentemente, teríamos que rever essa decisão de praticar os 300 metros cúbicos por segundo em algum momento, caso a gente se posicione abaixo da curva de 300. Né? Na simulação, isso não foi feito, só para que a base de comparação fosse a mesma para os três cenários. Próximo, por favor. Agora, observando as premissas para Xingó e Sobradinho, nós víamos praticando a média mensal no Xingó de 1.000 metros cúbicos por segundo, e agora estamos reduzindo para praticar os 800 metros cúbicos por segundo de média mensal até o final de abril. Sempre lembrando, né, que no âmbito da programação da operação, a gente pode praticar valores ligeiramente diferentes para poder atender a demandas eletroenergéticas do Sistema Interligado Nacional. E para Sobradinho, praticando valores, sempre considerando os usos consultivos de evaporação no trecho entre as duas usinas, bem como garantindo o armazenamento de Itaparica no valor mínimo de 30%. Próximo, por favor. E esses são os resultados da simulação de Sobradinho. A gente iniciou dezembro de agora, né, o valor verificado de 26,8% de armazenamento, ou seja, já estamos abaixo da curva de segurança de 800 metros cúbicos por segundo, que é o tracejado preto que está indicado. Nesse caso, já tem o entendimento desse grupo aqui, que a gente deve permanecer praticando a vazão mínima média diária recomendada pela resolução, que é a de 800 metros cúbicos por segundo, quando estivermos nessa faixa de operação, que é a faixa de atenção. E aí, os três cenários, a perspectiva é terminar dezembro com um valor de 28,6% de armazenamento. Esse valor já seria abaixo do que foi observado no ano passado, evidenciando as condições críticas que nós estamos hoje. E os três cenários, aí a divisão, né, eles se desmembram, abrem até o final do período simulado,
no cenário da média de todos os anos, a perspectiva, mantendo esse patamar de 800 até o final da simulação, a gente terminaria com 47% de armazenamento, valor bastante próximo do que a gente observou no final do período úmido de 2019. Na média de 5 anos, nós terminaríamos Perdão, o valor que está mostrado aí, eu acho que está ligeiramente diferente do que eu tenho escrito aqui. Eu vou conferir depois e se for o caso, eu envio uma correção para o grupo, mas eu vou manter o que está escrito na tela, tá? 31,9% de armazenamento, e no caso do pior cenário, o armazenamento de 17,5% de armazenamento. Isso evidenciando a criticidade da bacia, e caso se repita um cenário de chuvas tão crítico quanto já foi observado na bacia, a gente perderia armazenamento até o final do período úmido. Próximo, por favor. E aí, só consolidando as informações, nós apresentamos o armazenamento do reservatório equivalente de São Francisco. Só para esclarecer, né, o reservatório equivalente de São Francisco, ele considera o armazenamento total de Três Marias, Sobradinho e Itaparica, e ele pondera esses armazenamentos de acordo com o tamanho do reservatório, e aí a gente chega no valor percentual. E aí, no melhor cenário, nós terminaríamos com 56,4% de armazenamento no reservatório equivalente, bastante próximo do que nós observamos esse ano, e nos outros dois cenários, valores inferiores. Na média de 5 anos, 41,2% de armazenamento, e no caso do pior cenário, 28,8% de armazenamento, ligeiramente, na verdade, alguns bastante abaixo do que foi observado esse ano. Bom, essas são as informações. Eu passo agora a palavra para o Paulo. Ele teria algumas considerações adicionais para fazer a respeito da operação do Sistema Interligado Nacional como um todo. Ô Paulo, você quer fazer essas considerações agora ou primeiro você quer abrir para a discussão das apresentações? Acho que é importante, Antônio, a gente já faz essa terceira apresentação. Eu vou fazer uma contextualização, né, da situação de todo o Sistema Interligado Nacional. Vai muito ao encontro do que o Rafael acabou de apresentar em relação à operação do São Francisco. Se você quiser mostrar um pouco os slides. Você me dá um segundinho só, Paulo, porque essa aqui a gente já colocava. Sem problema. Tá, enquanto a gente está baixando aqui a apresentação para disponibilizar, eu já pergunto se a CEMIG tem alguma contribuição que gostaria de colocar na apresentação do ONS. Nós fizemos a redução, né, como foi falado, fizemos a redução no domingo para 300. A gente tem uma previsão das cotas do Jaíba que até com 50 a gente conseguiria atender até o final do período C. Então, a gente fez uma redução inicialmente para 300, já fizemos o FK, colocando a deficiência entre 300 e 150. Você podia repetir, porque ficou bem ruim aqui o som para a gente. Se você puder repetir novamente. Vou tentar falar mais perto aqui, porque a gente está com um problema sério de comunicação. Por favor. Nós fizemos uma redução no domingo pela manhã, né, para 300 metros cúbicos. E a gente já abriu um FSA, né, colocando a vazão entre 150 mil e os 300, né, uma vazão máxima. E nós fizemos uma simulação das cotas do Jaíba, onde que até com 150 metros cúbicos a gente conseguiria atender, né, até o final do período C. Até o final do período úmido, né? Isso, até o final do período úmido. Tá, até em abril. Perfeito. Muito obrigado. Cheste, tem alguma colocação também? Só observar que, da forma como está posto, para Sobradinho praticar os 800, pela curva de segurança, ele precisaria estar com 39% de armazenamento.
para manter os 800 de Xingó e com Sobradinho soltando um pouco além disso aí. Nós estamos com Sobradinho hoje com 26%. É isso mesmo? É assim, a resolução estabelece que na faixa de operação de atenção, né, que é de 60% a 20%, a vazão mínima a ser praticada em Xingó é de é de 800 metros cúbicos por segundo média mensal, tá? Então, sim, é isso mesmo. Mesmo estando abaixo da curva de segurança de 800, no período, na faixa de atenção, a vazão mínima a ser praticada é de 800 metros cúbicos por segundo. Antônio, eu acho que eu não me fiz entender. Eu não discordo do que você está falando. Só estou pontuando que, pela metodologia das curvas de segurança, Sobradinho precisaria estar com um armazenamento em torno de 39% para que Xingó praticasse os 800. Sobradinho hoje se encontra com 26%. Vamos seguir assim? Sim, vamos seguir a resolução. Exatamente o que determina a resolução. Na faixa de operação de atenção, vazão máxima média mensal. E a mínima também, tá? É de 800 metros cúbicos por segundo. Nessa situação, a vazão máxima, ela se confronta com a vazão mínima, que é de 800 metros cúbicos por segundo. Não estou questionando a questão da vazão máxima. O que eu estou querendo dizer, e vou dizer claramente, será que Sobradinho sustenta essa defluência e chega ao final do período úmido com esses valores, com esses cenários apresentados pela metodologia da curva de segurança, haja vista que ele precisaria estar com 39% para sustentar essa defluência de Xingó e ele hoje se encontra com 26%. Ele caiu no último mês cerca de 5%. Se ele continuar nessa queda, ele vai chegar a 21% e podemos ir aquém dessa faixa de 20%. É um alerta que eu estou fazendo para que todos nós pensemos a respeito disso. É só isso. Não, perfeito. Então tá. Entendi o que você está dizendo. Você está fazendo um alerta que o INST já tinha feito esse alerta também, que apesar desenhou a curva de segurança no gráfico dele, da simulação, mostrando que os cenários desenhados, todos eles ainda assim estariam abaixo da curva de segurança de 800. Então, está registrado aqui o alerta. Mais alguma colocação sobre a apresentação do INS? Paulo, sim, a gente vai projetar aqui então a sua terceira apresentação. Segundo Distrito Naval. Segundo Distrito Naval. A gente fez um exercício com o Pirapora recentemente e conseguiu elevar a vazão de Três Marias para 450 metros cúbicos, que foi o período que nós estamos encerrando agora, para possibilitar a navegação lá no Médio São Francisco, né? As balsas estavam encalhando, a vazão do ano passado foi de 270 nesse período, e deu problema. Esse ano nós já não tivemos esse problema, porque o CEMIG fez um exercício com a gente, e foi subindo lentamente, chegamos a 450 metros cúbicos por segundo para Pirapora, para Três Marias. O que ocorre? É que agora vem a chuva, mas acontece que Pirapora, por exemplo, parece que ela é a montante, né, do Rio das Velhas, que é um grande afluente, e tem pouca incremental para aquela região ali de Pirapora, entre Três Marias e Pirapora. Então, esses 300 metros cúbicos, talvez, a gente venha a ter problema com a navegação do Médio São Francisco. Eu vou consultar lá a associação sobre isso. Vamos ver essa semana como é que vai se comportar. Seria 300 metros cúbicos por segundo de Três Marias, mas haveria uma compensação por causa da época de chuva, né? Eu acho que... Só que o que existe entre Pirapora e Três Marias é pouca afluência. Tem apenas, acho que, um rio que é afluente e, devido à chuva, vai melhorar a chegada de água ali em Pirapora. Mas talvez não seja o suficiente e a gente volte a ter o problema de encalhar as embarcações.
Eu vou manter vocês informados, a AMA, a ONS e a CEMIG, eu vou voltar a falar com o Ivan. Vamos observar esses 300 metros ali e ver se vai haver problema na navegação ou não. Ok? Era essa a observação que eu tinha para fazer. Obrigado. Obrigado, comandante. Paulo, vamos projetar aqui a terceira apresentação de vocês, tá? Ok, mais uma vez bom dia a todos. Pessoal, o objetivo dessa apresentação não é comum, né? Normalmente a gente fica só na apresentação da condição hidrológica, né? Hoje a gente teve a nova curva de segurança do São Francisco. Essa terceira apresentação ela tem o objetivo de trazer para vocês a contextualização não só da condição hidráulica e hidrológica da bacia do Rio São Francisco, mas da condição de todo o sistema interligado nacional, principalmente agora nessa transição entre o período seco e o período úmido, transição essa que ainda não aconteceu de forma clara. Próximo slide, por favor. Nesse quadro, a gente consegue observar, ele retrata para a gente a condição hidrológica, né, vivenciada nas principais bacias do Sistema Interligado Nacional ao longo dos últimos meses. Então, a gente pode observar, né, ali tem o Nordeste, onde basicamente boa parte dessa condição hidrológica é o Rio São Francisco, né, fechou ali outubro como segundo pior, novembro segundo pior. Só que a gente tem também um cenário muito ruim nas outras bacias do Sistema Interligado Nacional. A bacia do Rio Grande, a gente teve ali um setembro com nono pior, outubro sexto pior, novembro uma pequena melhora com 13º pior. Paranaíba, que é uma bacia extremamente importante para armazenamento do subsistema Sudeste, nós tivemos ali o outubro quinto pior e o novembro pior novembro de todo o histórico. E o subsistema Sudeste como um todo, que é aquela terceira linha ali, a gente observa que a gente teve um setembro com 11º pior, um outubro como terceiro e um novembro como segundo pior. Então, lembrando que o subsistema Sudeste é o principal subsistema do Sistema Interligado Nacional que faz o fechamento energético de todo o sistema. O Norte também não ficou muito para trás, a gente tem ali um setembro com quarto pior, um outubro com 17º e agora o novembro fechando como nono pior. E até o subsistema Sul, que ao longo de todos esses anos aí que a gente vem vivenciando essa escassez hídrica, que é um subsistema que vem dentro de uma certa média, reenchendo seus reservatórios e exportando energia para os outros subsistemas, a gente teve uma condição bem desfavorável agora ao longo do período seco de 2019. A gente observa ali agosto com sexto pior, setembro sexto pior, outubro nono pior e agora uma pequena melhora no mês de novembro. Próximo slide, por favor. Dando uma passada agora, isso foi a condição hidrológica, ou seja, a gente não teve água dentro de nenhuma normalidade em nenhuma bacia do Sistema Interligado Nacional, nem no Sul, que vinha mantendo alguma normalidade desde 2014. Agora vamos passar em relação ao impacto hidráulico disso, né? Como é que está o armazenamento das principais bacias. Aqui é a cabeceira do Rio Paraná, onde a gente tem o Rio Paranaíba e o Rio Grande. A gente observa que armazenamentos em torno de 14%, 13%, isso contando uma fotografia no dia 26 de novembro. Sem mencionar que nesses últimos 5 dias a gente continuou ainda um processo de uso dos reservatórios dessa bacia. A gente observa ali Furnas, um dos principais reservatórios, com 14,4%, Tumbiara, 14%, ou seja, na bacia do Rio Paraná, uma condição bem desfavorável em relação ao armazenamento. Próximo slide, por favor. Em relação ao bacia do Rio Tocantins, Serra da Mesa, que é o maior reservatório que a gente tem em todo o Sistema Interligado Nacional, fotografia no dia 25/11, com 11% de armazenamento. E a perspectiva que a gente tem até o final ainda do mês de dezembro chegar com o reservatório entre 8,9% e 11%, ou seja, abaixo de 10%. Isso é a cabeceira do Tocantins. Próximo slide, por favor. Paranapanema, cabeceira do Paranapanema, principal reservatório de regularização, Jurumirim. A gente chegou a bater ali valor perto de 16%. Só que a gente implementou lá uma redução nas defluências, a gente conseguiu agora uma leve recuperação, mas a gente ainda tem uma condição de armazenamento abaixo de 20%. Próximo slide, por favor.
Reservatório de Tucuruí, que é um reservatório que, em princípio, não tem uma regularização mensal, mas tem um armazenamento importante para fechamento de balanço energético, principalmente do Sudeste. A cota mínima de armazenamento desse reservatório é na cota 219, mas dada a importância da gente utilizar essa pequena regularização, houve um acerto lembrando que Itaipu é uma usina binacional, pertencente aos governos brasileiro e paraguaio, houve um acerto para a gente utilizar esse reservatório abaixo da cota 219 até a cota 216, mas a gente já está, como pode observar bem no canto direito do gráfico, já em vias de esgotar todo esse armazenamento desse reservatório que tem regularização semanal. Próximo slide, por favor. Região Sul, como eu havia comentado que nos anos anteriores, ele mantinha alguma regularização, né, e alguma vazão para a gente poder exportar energia para os outros subsistemas. A gente tem ali armazenamento de 18,8% na bacia do Rio Iguaçu, que é a principal bacia de regularização. Depois, 37% a região sul como um todo e 45% o Uruguai, mas que tem um porte de regularização muito baixo. Mais importante do subsistema sul é a bacia do Rio Iguaçu, que tem mais de 60% da capacidade de regularização de toda a região sudeste e de toda a região sul, que está com menos 20% de regularização. Próximo slide, por favor. Ainda em relação ao subsistema norte, né? A gente tem a Serra da Mesa na cabeceira do Tocantins, e lá no extremo, perto da foz do Tocantins, a gente tem o aproveitamento do Curuí, que tem uma importância energética para o Nordeste muito grande, que é um dos principais exportadores de energia para o subsistema Nordeste. A gente observa aí a curva azul escura, é a curva de operação do reservatório de Curuí, a curva de referência, que ela termina ali no final de dezembro 10%. Então a gente observa ali a curva em vermelho, que é a curva operada, que a gente operou uma boa parte do mês de outubro abaixo da curva de referência. Agora a gente, ao longo do mês de novembro, teve uma leve ascensão em relação à curva de referência, mas a gente já perdeu, ao longo dos últimos dias, praticamente toda a segunda casa de força de Tucuruí, ou seja, a gente perdeu aí praticamente a metade do potencial de geração dessa usina, onde significa que o grande potencial de exportação para o subsistema, principalmente o subsistema Nordeste, ele já teve uma redução significativa agora ao longo dos últimos dias. Próximo slide, por favor. Outro viés importante para o fechamento da carga do subsistema Nordeste é a geração eólica. Como a gente observa ali, a gente já teve uma redução significativa em relação à geração que a gente vinha mantendo, principalmente ali em relação a julho, agosto e setembro. E a perspectiva que a gente tem de redução agora ao longo de dezembro e janeiro é muito maior. Então, realmente é um recurso que ele vai se tornar bastante escasso em relação aí ao longo das próximas semanas. Próximo slide, por favor. Esse é um retrato, né, do armazenamento do subsistema Sudeste em relação a todos os últimos anos. Então, a gente observa ali que a gente só está abaixo na região Sudeste em relação a um ano do histórico, que é o ano de 2014, se eu não me engano. Todos os outros anos a gente já está, agora no final de novembro, abaixo. Então, realmente, é um cenário de armazenamento para o subsistema Sudeste bastante crítico. Próximo slide, por favor. Em contrapartida, né, apesar das curvas de segurança apontadas agora, a gente tem, em relação aos anos anteriores, uma condição de armazenamento do Nordeste não bom, né? Também não está tão crítico quanto a gente observou no passado recente, e ele tem um certo conforto em relação ao que eu mostrei, principalmente para o subsistema Sudeste, que é o sistema que faz o grande fechamento da carga do SIM. Próximo slide, por favor. Esse slide ele mostra o grande balanço do atendimento, da política de atendimento eletroenergético do Sistema Interligado Nacional, que vai ser utilizado agora ao longo de dezembro. Subsistema Norte, geração de Tucuruí, programada, buscando manter a aderência em relação à curva guia. Lembrando que a gente teve a perda já da segunda casa de força, em função da redução do nível do reservatório de Tucuruí. A gente perdeu a segunda casa de força, só temos a manutenção aí da primeira casa de força.
e a gente tem o destaque de respeitando os limites elétricos vigentes do sistema para exportação do subsistema norte, que é aquela seta em vermelho saindo da caixa ali do subsistema norte. Em relação ao subsistema sul, embaixo, a gente olha aí o intercâmbio definido em função dos recursos de geração dessa região. A gente, como eu mostrei ali, a gente tem um pequeno alívio em relação à hidrologia observada de outubro para trás, tem um pequeno melhora agora no mês de novembro, e esse recurso vem sendo utilizado como exportação do subsistema sul, principalmente nos momentos de carga pesada. Em relação a Itaipu, a gente tem ali a exploração prioritariamente nos patamares de carga leve e pesada, respeitando o limite que a gente tem de utilização desse reservatório até a cota 216. O subsistema sudeste, como eu havia comentado, é o subsistema que faz o grande fechamento do balanço energético do SIM, e o principal ali em cima agora, que é o foco dessa nossa reunião, o subsistema nordeste, que é o intercâmbio definido em função dos recursos energéticos disponíveis nessa região, respeitando os limites elétricos e principalmente em relação à redução da eólica. Por que eu fiz toda essa contextualização da operação executada até agora do Sistema Interligado Nacional e a perspectiva para o mês de novembro? Com a redução da defluência em Xingó, que a gente vinha praticando, algo em torno de 1.040 metros cúbicos por segundo para 800 metros cúbicos por segundo, a gente tem uma perda de geração nesse balanço do Nordeste de uma forma significativa. A gente agora, ao longo desses primeiros dias de dezembro, a operação do sistema, em função dessa redução do Nordeste, vai ficar muito em vias do que vai acontecer com a carga, principalmente no Sudeste. Lembrando que a gente tem agora uma sequência de frentes frias passando aqui no Sudeste, que vem mantendo a temperatura um pouco mais baixa, mas a gente tem a perspectiva de aumento a partir de quarta-feira, e também o que vai acontecer com a geração eólica. Então, pode ser que ao longo agora dessa primeira semana do mês de dezembro, em função desse cenário que eu acabei de comentar, que para a manutenção da segurança eletroenergética, principalmente no subsistema sudeste, pode ser que em alguns momentos, pontualmente, a gente tenha que fazer alguma defluência superior a 800 metros cúbicos por segundo. Lembrando que essa condição ela é prevista na resolução 2081 da Agência Nacional de Águas, que é o artigo 18, onde ele comenta que o ONS poderá, excepcionalmente, operar os reservatórios do sistema hídrico de São Francisco para atendimento de questões elétricas, posteriormente justificada. Aí o parágrafo único ele cita que, caso seja necessário manter essa operação excepcional por mais de 7 dias, o ONS deverá solicitar uma autorização especial à ANA. Hoje está sendo praticada a defluência no São Francisco de 800 metros cúbicos por segundo. A gente está monitorando a condição de atendimento eletroenergético e a segurança eletroenergética sistêmica, principalmente dessa região e do Nordeste em relação aos intercâmbios, e a gente vai monitorar essa condição ao longo dos próximos dias. Por isso que a gente achou importante trazer essa perspectiva para todo mundo, né? Sendo que a gente não está dizendo que a gente vai de forma constante ou de qualquer maneira aumentar essa defluência do São Francisco, dos 800 metros cúbicos por segundo. O que a gente está trazendo é uma questão de excepcionalidade, que já é prevista na resolução da Agência Nacional de Águas, que a gente vai monitorar todas essas condições e que, se for necessário para manter a segurança eletroenergética do sistema, a gente vai pontualmente fazer esse aumento. Se por algum motivo a gente tiver um atraso mais significativo do início do período chuvoso e essa condição de excepcionalidade ela se mostrar diferente disso, que a gente tem a necessidade de ter uma condição de alguma permanência de defluência de vazões acima de 800 metros cúbicos por segundo, o ONS vai formalizar isso junto à Agência Nacional de Águas, e aí, obviamente, que a gente vai trazer esse contexto para a reunião aqui da sala de situação do São Francisco. Bom, é essa condição que eu queria trazer nessa radiografia, não só da operação do São Francisco, mas
da operação de todo o sistema e que é algo que a gente vai monitorar agora ao longo desses primeiros dias do mês de dezembro de 2019. É isso que a gente tinha para apresentar. Caso alguém tenha alguma questão ou comentário, estamos à disposição. Ok. Vocês estão antecipando, quer dizer, uma certa condição que pode surgir no decorrer do mês de dezembro, né? Então, acho que é importante todos terem essa convicção, que é uma antecipação de uma coisa que vocês teriam que fazer se configurasse mais de 7 dias de utilização dessa regra, né? De problemas de natureza elétrica, né? Eu pergunto, eu sei que a Chessi já falou, mas eu pergunto de novo à Chessi. Qual a posição de vocês em relação a esse assunto em termos de complementação dessas informações que foram dadas? Joaquim, complementando o que Sonali colocou, né, eu acho que essa última apresentação do ANS, ela vem reforçar aquela observação colocada inicialmente pela Chessi, né, de que a gente precisaria de um nível mínimo para, com segurança, estar praticando os 800 em Sobradinho. A gente não tem esse nível mínimo, que é de 39, estamos com 26 Isso aí hoje. A gente não vai discutir não, né? Não, eu sei, eu só estou complementando, essa apresentação do ANS veio só reforçar. Tá, veio então só eu vou falar agora, peraí. Preocupação. Deixa eu falar então primeiro, tá? Então, é o seguinte, o nível mínimo que foi estabelecido, ele é função de duas coisas. De primeiro, dessas curvas de segurança pegando o cenário mais crítico que existe, tá certo? Pensando no período mais crítico que existe, que isso é o problema que acontece a partir do período seco, né? Então, vocês verem que as vazões. Então, esse é um ponto importante, que esses números, se você considera a sua proteção para o pior período que você está restringindo depois a operação do sistema em condições médias, né? Em condições médias. Mas todos nós temos a convicção que isso é necessário para quê? Para que foi a grande discussão que nós tivemos quando houve a troca dos 1.300. Nós garantimos em qualquer situação que nós íamos soltar não 1.300, mas calculamos naquela época e ficou o número de 800 metros por segundo como confortável para atender às condições de seca que nós enfrentamos no passado. Então, foi uma troca que nós não vamos reabrir a discussão sobre isso, tá certo? Porque se a discussão foi uma troca em relação à condição passada, que era de 1.300 metros por segundo, que vocês praticaram e secaram o reservatório em várias ocasiões. Então, se essa preocupação existisse, a gente teria que também rever aqueles períodos que vocês praticaram sem discutir esse assunto. Então, eu acho que não cabe aqui ficar rediscutindo a resolução nos seus princípios. E o princípio era manutenção de 700 metros por segundo sempre, tá certo? Sempre. Esse é um princípio que ficou acordado e todos concordaram, e esse é um parâmetro de fixação para dar um equilíbrio ambiental também para a bacia. Então, não é só encher reservatório, mas também fazer essas outras coisas. Agora pode falar. Aqui a gente não está querendo reabrir a discussão, é só chamando a atenção do distanciamento que a gente vê da curva de segurança, né? Especialmente em relação a essa questão que o ONS apresentou agora, que talvez a gente precise o mês passado, usar ainda mais... vocês operaram acima das vazões que eram recomendadas, né? Vocês poderiam, então, também estar pensando nisso quando pensaram e estão propondo agora também vazões... Tá? Então, acho que a gente não... Abrir essa discussão, eu acho que, principalmente, num momento inadequado, no sentido de que a gente está conseguindo uma conciliação com a bacia e agora há essa divergência sobre a resolução. Pode continuar. Joaquim, não vou me alongar mais na discussão, não. A gente não está querendo reabrir, só reafirmando. E é só um ponto de preocupação mesmo, porque aqueles níveis que o ANS apresentou, pode ser que a gente chegue ainda mais abaixo. Somente isso, para a gente ficar alerta com relação a isso. Ok? Ok, vamos ficar alerta sobre tudo, então. Então, vamos para frente. ONS, pelo que eu estou entendendo, você fez essa simulação. Você ouviu antes os empreendedores? Não?
Não, Joaquim, o INS não houve, independentemente, a avaliação de um ou outro gerador. O INS ele enxerga de forma sistêmica as demandas e a segurança eletroenergética. Então, é exatamente ao contrário, né? O INS está sinalizando pontualmente para a segurança eletroenergética que pode ser que a gente faça algo superior a 800 metros cúbicos por segundo nesse início de dezembro. Então, o INS, eu acabei de mostrar aqui agora, tem vários reservatórios no sistema que vão terminar abaixo de 10%, o sistema Sudeste vai terminar abaixo de 20%, e o subsistema Norte, Nordeste vai terminar acima de 32%. Então, o INS, sob a responsabilidade da segurança eletroenergética sistêmica, ele entende que a bacia do São Francisco e o subsistema Nordeste, em relação aos outros subsistemas, eles têm uma condição não confortável, mas menos melindrosa. Então, em função disso, né, até o comentário dessa possível necessidade do aumento além dos 800 agora no início de dezembro, mas totalmente justificável e com a devida articulação com a Agência Nacional de Águas. Vamos lá para a gente chegar e se entender. A resolução nossa, ela diz que a ANA provocada vai se manifestar, tá certo? Eu não posso antecipadamente dizer para você qual a resposta da ANA. Claro, a gente vai ter essa avaliação que você está fazendo, mas se você precisar de usar 7 dias, além de 7 dias, efetivamente vai precisar de um parecer da ANA, que aí a ANA vai olhar todas as condições em relação ao assunto. Mas, previamente, eu não posso antecipar para você o parecer, porque esse não é um parecer só meu. Esse é um parecer da Agência Nacional de Águas, tá? Bom, alguém gostaria de comentar sobre esse assunto? Joaquim? Sim, por favor. Joaquim, eu gostaria de chamar a atenção, até mesmo porque no simpósio da BRH me pediram para fazer uma palestra sobre segurança hídrica e qualidade de água. Eu passei a ter uma atenção maior com relação a isso, porque foi exatamente no sistema que foi acordado aí em cima da resolução. Seguindo a resolução, ficou um item da resolução para ser discutido no futuro. Eu lembro até na época do presidente Vicente Andreus, né? Ele pensou em colocar uma data em que poderíamos estar discutindo os pulsos de vazão. Eu gostaria de deixar isso como também uma atenção para um momento futuro adequado, esse assunto voltar a ser discutido, porque ele não pode ser esquecido, né? Nós estamos ainda vivendo um período de baixa vazão, mas esse assunto precisa em algum momento voltar a fazer parte, porque ele está previsto também na resolução de 2081. Né? A outra coisa, é só para finalizar. Só sobre esse assunto. Ok, e isso ficou acertado que seria feito em uma interação com os órgãos ambientais também, com tudo mais, né? Então, sim, eu acho que sim, exatamente. E a gente vai ver em que momento a gente cria uma condição para discutir esse assunto. Você tem razão. Não é agora. A outra coisa é que nós estamos analisando hidroeletricidade, né? E esses números, fazendo o pior cenário, como todos foram analisados em cima do pior cenário, seria interessante que a gente olhasse também pior cenário com relação às outras fontes alternativas de energia. Porque pode dar a impressão que nós só temos essa. Bom, essa aí é uma pergunta para o INS na sequência. Alguém mais tem alguma consideração a fazer? Bom, ONS, ficou só essa questão aí, se vocês, quando fizeram todas essas projeções, vocês olharam também as outras fontes alternativas que ela colocou. Perfeitamente. A gente tem um cenário de despacho térmico praticamente dentro da totalidade possível e viável, né, tecnicamente. A conjuntura de geração eólica, né? A solar ainda não tem peso significativo, mas a eólica com certeza sim. Então esse cenário de transição ao longo do início agora de dezembro, conforme eu falei, é muito em função dessa redução da eólica e da perspectiva de aumento nas afluências das outras bacias que têm a complementariedade para exportação, principalmente para o Nordeste. Quais são? Aumento das vazões na bacia do Rio Madeira, que ainda não aconteceu.
Giral Santo Antônio, a gente teve um aumento de vazão para 14 mil metros cúbicos por segundo, já reduziu para algo em torno de 9 mil. Belo Monte, que é um aproveitamento que vai ter uma significância muito grande ao longo desse ano, que a gente já tem a entrada da última máquina de Belo Monte, só que também ainda não houve o aumento das vazões em Belo Monte. E a gente tendo uma condição de alguma normalidade, Netos Bacias, Madeira e Xingu, a perspectiva que a gente tem é que os 800 metros cúbicos por segundo sejam de defluente de São Francisco sejam totalmente adequados para a gente manter a segurança eletroenergética do SIM. Então, realmente a condição adversa que a gente enxerga é esse iniciozinho agora de dezembro, principalmente na primeira semana agora de dezembro. Mas realmente, o professor Ebori, a gente enxergou todas as condições extremas de operação das outras fontes e das outras bacias para essa avaliação. Okay. Aqui é Djalma. Sim, Djalma. Só complementando o que Paulo colocou, não sei se os senhores lembram, o ano passado eu precisei dar algumas explicações sobre a violação, sobre a geração adicional no São Francisco. Se não me falha a memória, estava com 700 no ano passado, nessa época, e aí tivemos que despachar todas as térmicas, certo, para não atender à violação dos limites de recebimento pela região Nordeste. E como o Paulo colocou bem, nessa primeira quinzena de dezembro, esses reservatórios que ele mencionou não se fizeram necessários de recuperação, e esse ano se agrava com a perda de disponibilidade por conta do reservatório da região Sudeste. E associado a isso, ao atraso do Norte, aí você fica sem disponibilidade de geração para atender limites de transmissão. Em alguns momentos eu precisei dar uma explicação. Então, com essa resolução da ANA, ele deixa aqui que você pode eventualmente fazer face, nesse parágrafo único, fazer face a essa utilização, e isso seria problemas pontuais que se daria numa previsão da primeira quinzena de dezembro, como o Paulo também colocou. Então, a carga está alta, a eólica baixa, então nós fizemos a simulação, falando em números, quando a eólica chega em torno de 1.000 megawatts aqui no Nordeste, você explora toda a térmica e você fica batendo no limite de transmissão. Nesse momento, você precisa de um aumento, você precisa buscar recurso em algum lugar. Então, esse recurso estaria na bacia do São Francisco, conjunturalmente, onde está a maior disponibilidade ali de Luiz Gonzaga até Xingó, certo? Em momentos conjunturais. Só ressaltando. Ô Joaquim, desculpa, só uma intervenção bem rapidinho. Sim, primeiro, parabenizar o ONS pelo trabalho, achei excelente. E eu gostaria de saber onde vai estar disponível esse estudo, porque eu preciso divulgar para os alunos. E renovar meus agradecimentos à Ana e à Chess por todo o trabalho que tem sido feito com base nas reuniões aqui. E eu gostaria também de ter acesso a esse trabalho da ONS, exatamente para poder alimentar as discussões e as dissertações da UFRGS. Na sequência eu mando para você. Só aproveitar, esse trabalho também está disponível no próprio site da ONS, tem a plataforma Sintegre, pode ser obtido lá. Se quiser, a gente pode indicar o caminho depois. Mas facilitar, eu mando para você. Alguém mais gostaria de comentar sobre essa parte da reunião? Não. Bom, então, só em termos de números, nós chegamos ao final do período seco com Sobradinho 26,8%, Três Marias com cerca de quase 50% e o sistema equivalente em 34%. Então, ficamos acima daquelas metas mínimas que nós tínhamos pactuado na resolução, o que nos leva a ter essa primeira avaliação que é possível, mesmo pegando um ano ruim como foi, tá certo? Trazer o sistema para níveis de um certo conforto na transição. Isso não dá conforto, como foi bem colocado por todos, para o período seco do ano que vem, que a Chess coloca com propriedade, que ainda estamos abaixo, se vier a pior seca do histórico, não sei o que, a gente ainda está abaixo. Claro, estamos abaixo, mas tem regras que vão fazer com que o sistema se adeque na condição
que for possível, tá certo? Então, só se relembrar, eu vou botar a curva de aversão de Três Marias e de Sobradinho, só para vocês relembrarem, tá certo? Que tem regras muito claras que levam, quando o reservatório está abaixo de 20%, tá certo? A política de operação passa a ser, então, uma política diferenciada, com regras estabelecidas pela Agência Nacional de Águas, tá? Então, para Sobradinho, você vê isso aí com clareza, tá? Então, essa faixa de operação abaixo de 20%, ela faz. E esse amarelo aí é toda aquela faixa que foi garantida a vazão mínima de 800 metros cúbicos segundo, tá certo? Então, houve uma troca das condições passadas, que eram 1.300 metros cúbicos segundo, com esse 800, mas com a garantia de que esse 800, nas condições vigorantes para o futuro, poderiam levar à obtenção de níveis. Porque aquele meta de 20% não é agora que, a partir de agora, o reservatório Sobradinho nunca mais vai baixar de 20%. Não significa isso, tá certo? Significa que ele pode, sob determinadas condições, de baixar, porque senão eu teria que recalcular a energia da CHESF e tudo mais, por conta de que o reservatório agora passaria a ser menor. Então, os 20% é volume útil, que continua disponível para o sistema para atendimento a outros usos múltiplos. Então, é importante ter essa lógica, tá certo, para entender a resolução da agência. Ela não limitou em 20%. Agora, para efeito de planejamento, sim, limitou. A gente mira nos 20% para fazer curva de aversão a risco, tudo mais. Mas se, por acaso, acontecer numa eventualidade de entrar nos 20%, tem regras claras para enfrentar essa situação. Bom, dito essas coisas, vamos para a parte 2 da reunião, que nós recebemos um pedido para a realização de uma procissão. Então, vou colocar na tela esse pedido que foi encaminhado, que vocês todos receberam, tá certo? Nós passamos para todos. Só relembrar, são procissões que acontecem na sequência, são duas, tá certo? Tem a de Penedo, depois tem a de Propriar, tá certo? Então, o que de alguma maneira consensarmos aqui, vai ter também um rebatimento nessa segunda procissão, tá certo? Que acontece numa sequência em Penedo, tá? Bom, então, a CHESF, explique um pouco o pedido que vocês receberam e a data, né? Que a data da procissão é 26 de janeiro, mas vocês antecipadamente estão trazendo esse assunto. Então, por favor, CHESF. Oi, não, Joaquim. Essa procissão histórica, né, como você já bem colocou, a gente recebeu esse pedido da Prefeitura de Propriar e a procissão vai ser realizada no dia 26 de janeiro. A de Penedo normalmente ocorre no início do ano. Ano passado ocorreu no dia 7 de janeiro. Não temos registro ainda da chegada do pedido à CHESF. Estou tentando rastrear com as regionais, mas assim, para a gente aqui não chegou oficialmente. Então, o que chegou para a gente foi esse pedido da Prefeitura de Propriar para essa procissão no dia 26 de janeiro. Na sexta-feira, a representante da Prefeitura entrou em contato conosco querendo participar dessa reunião. Não sei se conectou, não sei se está presente algum representante da Prefeitura de Propriar, que disseram que iam participar dessa reunião, até para contextualizar melhor a questão. Agora, uma informação adicional, a gente fez um levantamento, né, histórico, desde que a gente começou a atender a procissão com essa crise hídrica, né? Então, assim, trazendo os 2 últimos anos, no ano de 2018, a gente estava praticando a vazão de 550, e foi deliberado, né, no âmbito desse fórum, de que não haveria atendimento ao pedido e a gente não levou vazão para atender a procissão. No ano de 2019, a gente estava praticando, nessa época do ano, a vazão de 700 metros cúbicos por segundo. E foi deliberado, à época, de aumentar a vazão para 800 metros cúbicos por segundo. E a procissão seria realizada, né, com redução do percurso e também com um número menor de embarcações. Na ocasião, a Marinha foi envolvida também. A gente mandou cópia do ofício para o representante da Agência Fluvial de Penedo. Também não sei se a Marinha chegou a se conectar nessa reunião, alguém da região, para poder dar maiores detalhes. Mas, enfim, é isso. Recebemos o pedido. Ano passado atendemos com a vazão de 800. Esse ano estamos praticando uma vazão de 800. E era importante, assim, a gente deliberar se a gente vai manter esse valor,
ou se dá para realizar a processão com esse valor, se precisa de um valor maior, se é possível atender ou não, mas a gente precisava dessas diretrizes. Ok. Tem o comandante da Marinha está presente, então se ele pudesse complementar alguma coisa, se assim o desejasse. Afirmativo. Bom dia, chefe. Eu também, aqui em Salvador, nós recebemos também cópias dessa carta da profissão. A Marinha responsável, a organização de uma Marinha responsável pelo Rio São Francisco, aqui embaixo São Francisco, é a agência de Penedo. Sendo impropriar que é Sergipe ou Penedo, essa correspondência deve passar por Penedo. De qualquer maneira, eu vou verificar se ele já recebeu alguma coisa sobre isso, ou se até Sergipe tenha recebido essa questão de expropriar. A mim, ficou muito claro com a explicação da chefe, nesse problema que nós temos agora de água, que se 800 metros já foi feito esse ano e atendeu, que se mantenha essa política de 800, que já é o que vai ficar Xingó, já está resolvido o problema para apropriar. Penedo a gente pode estudar mais tarde em função do que eles, com a demanda efetiva de Penedo. Essa é a minha contribuição, Joaquim. Ok. Bom, alguém gostaria de comentar sobre essa parte da reunião? Sobre esse pedido específico da profissão? Comitê de São Francisco. Bom, Sergipe, o Estado de Sergipe. Sem comentários, Joaquim. Tá, então, em princípio, o que ficou aqui é que os 800, ele, de alguma maneira, já atenderia a procissão no sentido de realização da procissão no aspecto de que o ano passado foi a vazão que foi efetivamente liberada na ocasião e que propiciou as condições mínimas da procissão, né? Então, os 800, ele estaria numa condição já assegurada, que é a condição do ano passado. Então, isso, de alguma maneira, reforçaria a posição de que a procissão aconteceria, na pior das hipóteses, nas mesmas condições que aconteceram no ano passado, que foi possível de ser monitorada e acompanhada adequadamente. Claro, alguma coisa aconteceu, redução de percurso, alguma coisa mais, tá? Então, alternativamente, nós temos também uma saída daquela condição crítica que nós tínhamos no ano passado para uma condição que esse ano, por exemplo, a gente fez concessões no sentido de ter uma manobra para atender um barco que foi a canoa de todos, né? Então, é preciso também ter essa lógica de que a gente está voltando a uma certa normalidade para a bacia e a bacia precisa também atender todos os aspectos culturais, econômicos e ambientais que isso envolve, né? Então, há essa possibilidade já do 800, mas existe sempre uma folga que é sempre possível de ser explorada, que todas as vazões que quando a ANA fixa, ela dá uma folga de 5%, quer dizer, então há uma folga aí de mais 840 pelo menos, está certo? E eu estou entendendo por quanto tempo é essa vazão que seria necessária, chefe? Se fosse aumentar alguma coisa, quanto tempo seria? O tempo de viagem de Xingó para apropriar é normalmente 29 horas, né? Então, pra gente, a procissão ocorre durante, eu acho que o domingo, né? E durante o dia de domingo, durante o dia. Aí a gente já começa uma programação 3 dias antes, botando uma vazão mais, um colchão, né? No caso, essa flexibilidade da gente de 5%, a gente poderia programar 850 de uma forma flat, né? Que não pode ter a modulação, né? Teria que ser um colchão de água de em torno de 800, 850. Ok. Bom, então você já tem essa ideia de ter alguma coisa a mais que você pudesse compor, porque essa vazão sempre tem essa folga dos 5% que você poderia também explorar ao máximo essa folga, né? Então, esse é um ponto. Então, eu acredito que com isso vocês têm elementos para responder, né, a situação, no sentido de que vocês estão regidos pela resolução
e pela resolução já dá os parâmetros mínimos que foram observados no evento do ano passado, né? Então, acho que essa é a conclusão que a gente pode tirar daqui. Havendo alguma coisa, se a Marinha identificar da necessidade a mais de alguma medida que fosse necessária, a gente precisa também ter esse parâmetro de avaliação, tá? Então, esse parâmetro de avaliação, no passado, se lembram sempre, foi 1.300 metros cúbicos segundo. Então, não pensamos em ir para 1.300 metros cúbicos segundo, mas eu proponho que, para essa discussão, que se a Marinha identificar a necessidade, e aí vai ter algum prazo para fazer isso até o fim do mês, identificado a necessidade a mais, nós estabelecemos o limite de 1.000, que era o limite que nós praticávamos até o mês passado, quer dizer, era como se isso pudesse ser. Então, eu coloco em discussão porque como nós não vamos ter reuniões antes, principalmente da profissão de propriar, então, essa discussão, se for identificada uma necessidade, o limite poderia ir até 1.000 metros cúbicos segundo. Sergipe, o que é que você acha? Eu acho uma boa ideia, Joaquim, e nós concordamos com esse posicionamento. Ok, então, comitê de bacia, eu não sei se o comitê está ligado, o Mitre, não sei se você está... Joaquim, eu estou conectado, mas apesar de estar como comitê, na verdade eu estou como consultor deles, né? Em princípio, a posição do comitê é de manter os usos, né? E como você colocou, se essa vazão foi uma vazão que já manteve para a condição anterior, né, do ano passado, então é uma condição que atenderia, né? Com restrição, né? Que o ano passado houve dois movimentos. Houve o encurtamento da procissão e também o tipo de barco também foi. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, não seria nada desconfortável para a bacia, tá certo? Nessa atual condição hoje, de volta para a normalidade da bacia, se tivesse alguma coisa a mais do que foi colocado ano passado, se a Maria assim o identificasse, tá certo? O que nós estamos colocando aqui é dar uma ressalva já prévia para que a chefe, se receber algum tipo de comunicado por parte da Marinha, colocando essas condições adicionais, ela tem um limite mínimo que todos nós já estamos, em princípio, entendendo que seria razoável. É isso que eu estou colocando. Alguém é contra essa proposta? Alguém é contra essa proposta? Aqui a Marinha novamente. Eu gostaria só de clarear a nossa posição, Joaquim. Nós estamos 850 mil. Isso vai gerar uma vazão, uma profundidade de segurança a mais. Né? A análise da Marinha é a questão de segurança da navegação. Se o sistema disponibilizar 800, a navegação terá um tamanho, a procissão. Se for 850, um pouquinho maior. Se for 1.000, maior ainda. Mas isso não cabe a gente, essa decisão. Nós temos que entendi, mas o que eu estou colocando... a demanda da procissão, fazer os cálculos da segurança da navegação e liberar a procissão de acordo com o volume de água que vai ter. Isso aí é uma questão mais assim mesmo da Ana com a chefe, mas a gente está... Eu vou pedir também ao agente lá de Penedo para ele fazer um estudo sobre esses três valores, tá certo? 800, 850 e 1.000. Bom assim? Tá, então entenda só o que eu coloquei. O que eu coloquei foi o seguinte: o ano passado vocês encurtaram a procissão e diminuíram o calado dos barcos que tradicionalmente participavam. O que eu estou dizendo é tentar voltar para o trajeto original da procissão com o calado original dos barcos. É isso que eu estou colocando. E eu estou colocando um limite de 1.000 metros cúbicos. Se precisar de 1.600, não tem 1.600, tá certo? Então, a gente está colocando um limite de 1.000 para tornar uma condição mais adequada à volta à normalidade da bacia. Qual é a volta à normalidade? Durante X anos, décadas, foi realizada uma procissão que tinha um percurso e um calado de barco. Tá certo? O ano passado e nos anos anteriores, devido à seca, nós reduzimos o calado do barco e também o trajeto da procissão. Então, o que eu estou colocando é a volta de uma certa normalidade até um limite que nós possamos absorver sem ter que fazer muita conta, tá certo? E esse limite que a gente está colocando seria no entorno de 1.000 metros cúbicos segundo. Só para entender, 1.000 metros cúbicos segundo é muito inferior ainda aos 1.300 que a gente praticou há
desde que existe essa regra do 1.300, tá certo? Então, por várias décadas até, tá? Então, é isso que eu estou colocando. Então, não se trata agora de ser perdulário e começar a fazer coisas, mas é trazer a bacia para uma normalidade que gradativamente a gente vai ter que trazer. Porque a própria Ivonildo já está colocando que tem que depois, chegado a um outro momento, não esse, a gente discutir outras questões que ficarem abertas na resolução. Alguém é contra essa posição? Ok, Joaquim, entendido. Eu vou passar isso lá para a gente, para ele fazer esses cálculos, dentro dessa boa vontade que a gente também tem. Agora, seria para as duas posições, Propriar e Penedo, desses valores? Sim, seria para as duas, porque a gente está decidindo independente de Estado, né? Que seria para as duas condições que nós temos. Ok, tá, obrigado. Alguém mais gostaria de comentar sobre isso? Que eu acho que é importante essa volta para a normalidade para a bacia. A bacia tem que gradativamente voltar às suas condições de usos múltiplos, olhando todos os seus aspectos. Alguém gostaria de mais comentar? Um comentário só. Eu gostaria que todos fizessem uma reflexão, não agora, sobre o conceito de segurança hídrica. Eu acho que às vezes eu ouço e me parece, me dói até os ouvidos, quando a gente ouve falar em segurança hídrica somente sob o aspecto da quantidade. Segurança hídrica é assegurar quantidade e qualidade para atender às necessidades humanas, tanto de subsistência, vida, aspectos culturais, aspectos econômicos. Eu acho que esse conceito abriga mais ou menos o que você chama a atenção aí. Se nós pudermos chegar a uma situação um pouco mais confortável, levando em consideração a nossa cultura, nós não devemos perder essa oportunidade. Afinal de contas, pelo que o Sonares falou, não é tanto tempo assim, eu acho que precisamos recuperar nossos valores também. Esses valores. Obrigada, desculpe aí se for inconveniente. Ok. Então, acho que esse é um ponto de reflexão, e não entendam isso como chegou agora, não, agora tudo é permitido. Não, dentro de limites. Só para, de novo, eu insistir, o limite anterior, normal, de soltar água 365 dias por ano, em condições normais, era 1.300, e agora a gente está falando em 800 metros cúbicos por segundo. Só aí tem 500 metros cúbicos por segundo. Se você botar 500 metros cúbicos por segundo em 1.300, faça essas contas. E o que é segurança hídrica? Só para a gente entender, e a ONU definiu o que é isso, tá? Então, para a gente começar a entender que a água tem que ter vários aspectos, tá? Então, assegurar o acesso sustentável à água em questões de qualidade, quantidade, adequada manutenção do meio de vida, do bem-estar humano, desenvolvimento socioeconômico, garantir a proteção contra a poluição hídrica, desastres relacionados à água, preservar os ecossistemas em clima de paz e estabilidade política. Isso foi a ONU que definiu, tá? Então, não foi Joaquim que está trazendo esse conceito, tá certo? Então, tem 3 dimensões fortes: oferta, qualidade e proteção contra eventos críticos. Essas são as 3 proteções que se visa com segurança hídrica, que está tão na moda e que incorporou-se ao nosso dia a dia para planejamento. Ok? Bom, alguém tem algum assunto de natureza geral que gostaria nesse momento de comentar? Não. Então vamos para a parte de marcar a próxima reunião. A próxima reunião, se nada acontecesse em termos de calendário, que é marcada para a primeira segunda-feira do mês de janeiro, que cairia no dia 6 de janeiro, tá certo? Há essa perspectiva. Eu pergunto, mantemos a do dia 6 ou, dada a condição que pouco nós podemos fazer nesse período e até um pouco de recesso que várias instituições têm, se a gente não poderia transferir para o dia 13? A pergunta 13 como alternativa. Se ninguém concordar, está marcado para o dia 6, como previamente a gente sempre faz. Mas a alternativa seria o dia 13, que eu proponho para ser mais adequada ao ajuste da transição de calendário, de festas e tudo mais. E dado o momento que nós estamos vivendo na bacia, né, que pouco nós podemos operar
já que o sistema está operando segundo suas vazões mínimas pré-estabelecidas e não tem perspectiva de que a gente vá ter nenhuma alteração nesse quadro até lá. Alguém seria contra a data do dia 13 de janeiro? Não. Então, vamos fazer assim. Excepcionalmente, para adequar o calendário a essa transição de ano novo, tá certo? E dadas as condições que nós estamos vivenciando na bacia, a nossa próxima reunião acontecerá dia 13 de janeiro, ok? Tenho a concordância de todos? Positivo, Nilo Coelho. Eu acho prudente, eu acho que todos têm essa condição de querer a participação a mais abrangente nessa reunião, né? Então, acho que é uma das coisas que motiva a participação de todos nessa reunião. Bom, então, só me resta agora, então, agradecer a todos, dizer que foi um ano que começou com uma perspectiva de muita dificuldade e está terminando com uma certa transição de que nós conseguimos a implantação da nova resolução, tá certo? E cumprimento daquelas metas mínimas que foram pactuadas, tá certo? E gradativamente, passo a passo, a bacia volta a ter sua condição de normalidade. Eu acho que isso é que vai trazer a tranquilidade e o entendimento de que as coisas que nós estamos fazendo estão contribuindo para esse equilíbrio que se conseguiu no sistema, certo? E espero não estar nos próximos meses discutindo cheia no Três Marias, por exemplo, porque Três Marias com 50% há sempre essa possibilidade de ter que abrir alguma coisa de volume para controle de cheia, né? Bom, então queria agradecer a todos e dar por encerrada mais essa reunião. Muito obrigado.